não é só a programação Python que é a programação utilizada ali na ciência de dados. Existem muitas outras. E eu posso citar como exemplo, né, a programação SAS. A programação SAS é um pedacinho que eu coloco ali como um direcionador para o CD Pro. Sabe por quê? Porque o meu objetivo é fazer do CD Pro um cientista de dados profissional que ganhe de 5 a 12 mil reais. Ponto. Para eu fazer isso, eu coloco alguns diferenciais ali no portfólio desse garoto. Faz sentido para você? Né? Aquele diferencial não é o que muitas vezes vai fazer a pessoa ser escolhida, né? Pensa aí, né? Quando você estava olhando lá o seu parceiro, né? Seu parceiro aí de relacionamento, você olhou ali, viu alguns detalhes e talvez você estava na dúvida ali, mas quando você olhou ali para o parceiro, você falou: opa, isso aqui tem um detalhe. Né? Tava pau a pau ali a disputa, mas não foi o detalhezinho que muitas vezes fez a diferença? Então, é claro, eu penso nos mínimos detalhes para tornar o CD Pro o diferencial ali na hora da disputa de vagas. Tamo junto, então o SAS está dentro ali também do CD Pro. Só que sabe o que é melhor? Eu ensino o SAS ali baby steps, então existe sim a programação, mas eu jogo uma ferramenta low code lá para ele ficar mais tranquilo e ele já coloca ali junto do seu portfólio. Foco total de aprendizado mesmo em si, o Python. Python é o poder. Beleza, cientista de dados? Então, aqui quando a gente falar da programação, o cientista de dados ele vai estar muito em contato com a programação Python. Fechado? Eduardo, beleza, mas eu já ouvi falar de outras programações além do SAS e do Python. Você pode explicar um pouco mais sobre isso? Sim, cientista de dados, vamos lá. Existem algumas outras programações que elas ajudam o cientista de dados a fazer a coleta das informações para compor ali uma grande base de dados com muitas informações para o cientista de dados trabalhar essas informações, trabalhar e gerar insights, né? Então, pensa aí, não sei se você já ouviu falar do SQL. O SQL é uma programação onde o objetivo principal dela é você fazer a junção de tabelas, junção e relacionamento de informações que estão em bancos de dados. Né? Então, eu não dei o exemplo aqui do Excel. Muitas e muitas vezes, principalmente nas grandes empresas, o que vai estar lá de dados guardados e armazenados vão estar em bancos de dados e não vão estar pura e simplesmente em planilhas, né? Ainda mais se tratando de grandes empresas. A grande maioria das fontes de dados vão estar em bancos de dados. E como é, Eduardo, que eu me conecto com esses dados ali para eu depois criar uma aplicação de inteligência artificial? Muitas vezes com o SQL. Então, Eduardo, ótimo, você está me falando aí de mais uma programação que eu preciso aprender para ser um cientista de dados? Sim, é mais uma programação que você precisa aprender. Agora, você vai precisar aprender todo o SQL? Absolutamente não, porque o SQL ele tem muito mais informações do que aquilo que é necessário para você trabalhar como cientista de dados profissional. Ele pode te capacitar a ser um DBA, né, o que a gente chama de Database Administrator, né, o administrador do banco de dados, mas eu não quero isso para você. Faz sentido? Você vai ter o trabalho de ser um cientista de dados profissional. Beleza? Agora, cara, olha só que interessante, né? Onde as pessoas mais erram na hora que elas estão começando ali a sua jornada profissional para ser um cientista de dados. Ontem a gente falava sobre isso. O cientista, ele olha ali, primeiro, né, a gente investiga, né, fala sério, a gente está investigando ali, cara, o que eu preciso fazer para ser um cientista de dados, aí você começa a olhar vários blogs, vários canais no YouTube, por aí vai, e aí você vê que existem formas diferentes de cada metodologia dar o foco ali na hora de você aprender o que é necessário. Cada metodologia tem uma coisa diferente. E eu não gosto de dizer muito que há certo, que há errado. Tem a forma que o colega ensina e tem a forma que eu gosto de compartilhar, tá ligado? É a forma como eu gosto de mostrar ali para os meus alunos ali, que é uma forma que tem sido frutuosa para eles, que tem dado fruta a parada. Então, é a forma que eu gosto de ensinar. Python, existe alguns pacotes, né, de funcionalidades. Lembra lá do Excel, né? Lembra? Tem algumas funcionalidades que são muito importantes e que eu os ensino para a galera lá como que eles podem devorar essa parada para que eles possam fazer o trabalho de cientista de dados.
Beleza? Então, no SQL, a mesma coisa. No SAS, a mesma coisa. Agora, o grande erro, né? O cientista de dados, ele vai lá e aí ele não compreendeu o roadmap completo e ele chegou aqui agora, deixa eu ver que horas são, meio-dia e 15, ele chegou aqui meio-dia e 15, e aí ele chegou um minuto atrás, onde eu falei de R, SAS, Scala, Java, e aí ele falou, opa, o Eduardo falou, eu vou ter que aprender essa parada toda. Aí o que ele faz? Ele começa a aprender essa parada toda. E aí sabe o que vai acontecer? É que o que era necessário para ser cientista de dados, talvez ele nem deu tanta ênfase. Por quê? Porque ele teve que aprender toda a programação Python. Depois ele foi lá e aprendeu toda a programação SQL. Aí ele foi lá e comprou mais uns 10 livros de Java e aí foi estudou tudo de Java. E aí ele deixou de otimizar o seu ensino, começou a querer devorar todas as programações. Aí, Eduardo, então você está querendo dizer que se a pessoa fizer isso, ele não pode ser cientista de dados? Não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é que existem formas mais ótimas de fazer a parada, né? Porque para o cara fazer isso, a não ser que ele seja um puta de um cabeção, ele gasta tempo demais, cara, saca? Se o cara for cabeção, já aprendeu tudo isso, massa. Aí não, aí ele tem outro diferencial, né? Pô, o cara sabe Java, sabe Scala, sabe Spark, sabe. Ah, fala sério, aí também ele já tem muito diferencial, faz todo sentido. Mas não, eu tô olhando pra galera que tá querendo se diferenciar como um CD Pro, beleza? Então, existem coisas que são importantes. Aí o colega chega lá e aí começa a aprender tudo de Python. Aí faz lá 200 cursos de Python, eu vou aprender Python. Ah, vi ali um intensivão de não sei o que lá, vou aprender tudo aqui de. Aí sabe o que que acontece? Ele perdeu o foco principal. O que que ele queria? Ele queria ser um cientista de dados profissional e ganhar salários de 5 a 12 mil. Ou vou inverter, né? Ele quer ganhar de 5 a 12 conto como cientista de dados. Então, o que que acontece, né? Ele acabou se desviando um pouco da rota. Compreende? Então, a forma como eu gostaria de conduzir você na hora que você pensasse, cara, eu quero ser cientista de dados, por onde que eu começo? Cara, não comece querendo devorar uma programação em si. Vou até falar uma coisa mais controversa ainda, olha só que interessante. Nós vivemos na era da IA. Faz sentido, cientista de dados? A gente já vê muita ferramenta low code. Então, quando eu tô lá dentro do CD Pro, mentorando a galera, eu não falo pro cara simplesmente se apaixonar pelo Python e acabou. Sabe por quê? Porque daqui 2, 3, a gente não consegue prever o que vai acontecer nem daqui uma semana, quanto mais 3 anos vai, né? Considerando o mundo inteiro, né? Cara, então eu tenho que preparar o profissional para que ele faça o seu diferencial. E o diferencial do CD Pro é ele sabe resolver os problemas das empresas. Se eu vou usar o Python, se eu vou usar o SAS, se eu vou usar. Pouco importa. Tá ligado? Consegue pegar essa virada de chave aí? Eu quero que ele aprenda aquilo que é necessário para ele ser um cientista de dados profissional e ajudar os problemas da empresa. Sabe por quê? Porque se ele for isso, ele vai ser diferente. Ele vai ser o diferencial. E ele vai conquistar, é lógico, né? Uma boa opção profissional, né? Um bom cargo profissional. Por quê? Porque ele está ajudando a empresa. A gente está vivendo um avanço tecnológico muito louco. Aí eu vou e ensino somente a importância da programação e não mostro o que é realmente importante aqui para ser um CD Pro. Sabe o que pode acontecer daqui 2, 3 anos? É que talvez as coisas que a gente esteja hoje programando aqui em Python, por quê? Porque ainda não descobriram algo mais automatizável, possa não existir mais. Entendeu? E aí o programador, por programador, o que vai acontecer? Ele vai falar, cara, bem, eu era programador Python, só que agora os caras fazem isso aí com IA e faz muito rápido. Aí o que acontece? Né? O cara vai falar assim, caraca, véio, me tornei obsoleto. E eu tenho certeza que você não quer se tornar obsoleto. Onde quer que você esteja, você quer ser um profissional que realmente faça diferença nas empresas. Faz sentido ou não faz? Então, se você quer, você precisa ter a mentalidade de, cara, a programação vai ser um ferramental para você. Beleza? E isso serve também para outras coisas que você vai aprender de forma técnica, né? Ah, Eduardo, beleza, eu aprendi aqui o machine learning, eu estou muito bem aqui no machine learning. Cara, amanhã os caras chegam e falam assim, cara, então os transformadores estão substituindo tudo aí. Né? Isso vai, oh, meu Deus, estudei aquilo tudo, né? E agora me tornei obsoleto? Não, né? Não, por quê? Porque você aprendeu a utilizar os algoritmos para criar as paradas para você. Então, se os algoritmos já não são mais tão necessários, o que veio substituindo, né?
Essa é a mentalidade que eu coloco para a galera do CD Pro, para a galera estar sempre antenado em buscar a solução para resolver os problemas das empresas. É isso que faz diferença e que vai fazer diferença no seu futuro profissional. Tá ligado, CD Pro? Então, assim, ó, toma muito cuidado na hora que você for investir tempo em estudos que muitas vezes estão descasados. Fechou? Senão você perde muito tempo. Foca numa metodologia que vai te colocar aí, vai te explicar as paradas direitinho para você não ficar viajando.